Estamos de volta com Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. E neste bloco, o nosso convidado vai continuar debatendo sobre o tema Previdência do Servidor Público Municipal. Seja muito bem-vindo, Dr. Paulo Linhares, ele que é advogado, professor de Direito da UERN, foi presidente do Instituto de Previdência do Rio Grande do Norte e também foi presidente da Previ Mossoró. Seja muito bem-vindo, Dr. Paulo Linhares. Muito boa noite, ouvintes, boa noite, Joyce. Na verdade, para mim é uma honra estar aqui, a convite do comandante deste programa, do Eval. Falar de previdência realmente é falar de cidadania, porque previdência, vocês já enfocaram aqui, previdência é um direito fundamental social, é um dos direitos mais importantes daqueles previstos no artigo 6º da Constituição da República. Então, para mim é sempre uma alegria. Eu, neste momento, estou me dedicando à advocacia, realmente me coube praticamente reformar a previdência dos servidores do Estado do Rio Grande do Norte, criando o IPERN, né, eu estava à frente daquele processo, e depois, a convite da prefeita Fafá Rosado, também participei da fundação, eu fui o primeiro presidente do Previ Mossoró, da Previdência dos Servidores do município de Mossoró, instituído pela Lei 60, de 9 de dezembro de 2011. Quer dizer, o Previ Mossoró é uma entidade previdenciária efetivamente jovem, né? Nova, né? Verdade. Mas, na verdade, teve problemas na sua criação. Por exemplo, os sindicatos de servidores, de princípio, repudiaram a ideia da criação, porque os sindicatos, segundo alegavam na época, não tinham sido consultados. Houve um estremecimento político naquele momento, mas uma coisa interessante, quando finalmente a gente mostrou o que era o Instituto de Previdência, os próprios sindicatos passaram a fazer parte dos órgãos diretivos da Previdência dos Servidores de Mossoró, no caso, o Conselho Municipal de Previdência. Os sindicatos, tanto dos servidores da Prefeitura de Mossoró, do Poder Executivo, quanto dos servidores da Câmara, porque o Previ abrange tanto o Poder Executivo quanto os servidores efetivos, na verdade, servidores efetivos do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Pois bem, então, os sindicatos passaram a inclusive, dar uma excelente contribuição ao Previ, participando, membros indicados por eles, participando dos conselhos do Previ. E isso, realmente, a gente sabe que essas relações políticas são tensionadas, e sobretudo quando envolve poderes. Na verdade, foi feito um anteprojeto, a então prefeita Fafá Rosado transformou em projeto de lei, foi feito um estudo, ela transformou num projeto de lei, remeteu para a Câmara. E, obviamente, que o trâmite seria esse, mas os servidores talvez tivesse sido ouvidos, talvez tivesse essa questão sido maturada, mas possivelmente teria sido melhor. No caso do Estado, a gente discutiu amplamente a reforma da Previdência, e que deu exatamente a origem ao que é hoje IPERN. E o IPERN que está sofrendo tanto, né? A gente começou um processo muito bonito de capitalização, porque digamos assim, a grande vantagem dos regimes próprios de previdência é exatamente a possibilidade do seu custeio ser também a partir de um regime de capitalização. Porque a previdência antiga usava um regime que a gente chama de caixa, ou seja, arrecadava do servidor ou do trabalhador, no caso do regime geral, de um lado, e juntava-se isso à chamada contribuição patronal, que é feita pelo órgão, no caso da Previdência dos Servidores Públicos, ou pelo Estado ou pelo município, juntava-se esse dinheiro e pagava na outra ponta.
aos aposentados e pensionistas e outros benefícios que a Previdência tinha. Mas hoje não, hoje a gente tem essa possibilidade de ter um regime que a gente chama de capitalização. Isto é um regime que os recursos são aplicados no mercado financeiro a partir de regras de prudência definidas pelo próprio Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central, e o Ministério da Previdência faz uma fiscalização rigorosa desse processo de aplicação. Existem fundos nos diversos bancos, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Bradesco, eles têm fundos próprios para a Previdência. E aí a gente tem um ganho, porque o volume de recursos arrecadados com Previdência é muito grande. Imediatamente, mesmo um instituto pequeno, como é o caso do Previ Mossoró, 3 anos depois, quando eu saí, a gente já tinha um capital entre realizável e um capital exigível a médio e longo prazo de 70 milhões, mais de 70 milhões de reais. Quer dizer, a gente, em cerca de 3 anos, a gente teve esse ganho. E, nesse meio tempo, a gente pagou benefícios, a gente teve uma despesa administrativa, né? Entre benefício e despesa administrativa, por exemplo, quando eu saí em fevereiro deste ano, a gente tinha uma despesa superior um pouco a R$1 milhão mês. Mas, de todo modo, o Previ Mossoró, desde o começo, se mostrou viável economicamente, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista atuarial. Obviamente que a gente, essa coisa atuarial, para a gente falar na TV assim, num programa rápido, é meio complicado. Mas isso é um cálculo que é feito por um especialista, uma espécie de novo profissional que apareceu no mercado mundial, de princípio, hoje no Brasil, que são os atuários. O atuário, ele faz um cálculo que envolve, inclusive, a questão estatística. É uma mistura de contabilidade com estatística. Então, a partir disto, o atuário faz certas previsões. Por exemplo, todos os seguros, o seguro de carro, o seguro da moto, todas as modalidades de seguro, e previdência, vida sendo um seguro, sendo que é social, mas é seguro. Então, todo tipo de seguro é calculado a partir de uma perspectiva atuarial. Ou seja, o atuário faz um exame de todas as situações e dá uma previsão. Por isso que, por exemplo, no caso das motocicletas, as pessoas às vezes estranham, porque o seguro de uma motocicleta pode ser, eu não sei nem como é que está isso, mas pode ser bem maior do que o seguro de um automóvel de luxo. Às vezes uma pequena motocicleta, o seguro é mais caro. Por quê? Porque a motocicleta dá muito mais problema para a seguradora. O roubo de motocicleta é enorme. Mossoró todo dia... Tem outros riscos. Né? Os riscos, sim, o risco de queda, de desastre, de acidentes. Né? 7% dos acidentes ocorridos com veículos no Brasil, mais de 7%, entre 7% e 8%, ocorre exatamente com motociclista. Né? As motocicletas causam 70%, 7 em cada 10, mais de 70% dos acidentes. Então é isso aí, por isso que quando o atuário faz o cálculo, aí o seguro da motocicleta sobe, estoura, né? Muitas vezes as pessoas acham que não vale a pena fazer por conta disso. Pois bem, a atuária é essa ciência complexa, né? Nós hoje temos poucos atuários ainda no Brasil. A UFRN tem um curso que está formando atuários, mas é uma coisa complexa. E tudo da Previdência, dos servidores do município, dos servidores municipais, estaduais, tem que passar por estudos atuariais constantes. Anualmente, a lei obriga que se faça um estudo atuarial para ver a saúde financeira e atuarial desse sistema. O Previ Mossoró foi uma bela aposta, né, da prefeita Fafá Rosado e também dos servidores, porque não? Os servidores passaram a gostar muito dessa perspectiva do Previ, até porque um servidor que se aposentasse pelo regime geral do INSS,
ganharia 30%, 35% menos, passaria a ter aposentadorias 35% a menos do que no Previ. Então, essa foi uma vantagem muito grande, né? E por isso que na verdade, o Previ, apesar dessa questão política inicial, eu acho que houve um erro político, não me cabe aqui julgar, quem quer que seja, né? Mas eu acho que devia realmente ter sido mais discutido, talvez até com esses setores interessados. Porém, foi acertada a decisão de se criar o Previ e estamos aí. Eu não sei como é que o Previ anda hoje, vamos concluindo aqui esse bloco, né? Eu não sei como é que o Previ anda hoje, mas eu tenho aqui números que a gente vai discutir alguns números, algumas questões, até a minha saída, que foi em 20 de fevereiro deste ano. Muito obrigado. Obrigado, professor Paulo. Realmente a discussão é muito ampla, né? Poucos municípios, né, no país tiveram a ousadia, vamos dizer assim, de criar o seu regime próprio de previdência, né? Mas o problema é que a maioria dos municípios que inventou de criar regime de previdência o fez para, de alguma maneira, burlar o INSS. Tem um município aqui, o município de Alexandria, que criou há 30 anos. E outros municípios, eu conheço vários municípios, criaram e a previdência lá não funcionou. Não foi uma coisa séria. Bom, a conversa está muito boa, mas o nosso segundo bloco está chegando ao fim. E no próximo bloco, o Dr. Paulo Linhares continuará debatendo aqui conosco e você, telespectador, poderá enviar sua pergunta através das nossas redes sociais. Então, a gente volta já já. Programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos.